Olá, alunos do oitavo ano. Então, estamos aí na semana 1 de Geografia do novo PET, né? O PET volume 3. E vamos falar um pouquinho hoje sobre ordem mundial. O que será que é essa tal de ordem mundial? E eu vou dar umas explicações aqui justamente comentando cada uma das atividades. A atividade número 1, ela fala assim: comente a afirmação. Uma ordem mundial é sempre provisória. Ou seja, a ordem mundial nunca é a mesma, ela está sempre mudando. Mas para responder isso, tem que saber o que é essa tal de ordem mundial, não é mesmo? Vocês já pensaram que nem todos os países são iguais? Sempre tem um país mais poderoso, um país mais influente. Então a ordem mundial é justamente isso. Quem dá as ordens? Quem está no comando dos países? Sempre tem aquele mais poderoso, mais influente, geralmente é o mais rico, né? E se você for pensar assim, no decorrer da história sempre é o mesmo país que é o mais poderoso, que é o mais rico, ou a cada período isso vai mudando? Nós vamos ver aqui uns exemplos. Ao longo do tempo, olha aí o quadrinho, existiram várias ordens mundiais, justamente por isso. Né? Conforme o tempo vai passando, outros países vão se tornando importantes, outros países vão se tornando potências. Vejam o último item. A ordem mundial vai mudar, porque a situação dos países muda ao longo do tempo. Por isso, uma ordem mundial é sempre provisória. Olha aí a resposta da pergunta 1. O país que hoje é uma potência mundial pode não ser daqui a alguns anos. Assim será estabelecida uma nova ordem mundial. Era um pode aí, ficou faltando uma letra P, perdão. Veja no decorrer da história, olhe alguns exemplos de como realmente a ordem mundial é provisória. Até a Primeira Guerra Mundial, ela era uma ordem mundial monopolar. Só tinha um bloco de países dominando o mundo, que era justamente os países da Europa. Depois da Segunda Guerra, o mundo passou a ser bipolar. Bi quer dizer dois, né? Dois polos. Por isso a nova ordem mundial da época, né? A ordem mundial daquela época, da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, era bipolar. É o período da Guerra Fria, né? Eram dois polos de poder. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética. Então, por isso bipolar, eram esses dois povos que comandaram o mundo aí durante a Guerra Fria. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. E atualmente, né, depois que a Guerra Fria acabou, a nova ordem mundial surgiu. O mundo passou a ser multipolar. São muitos países no comando, como por exemplo o país da União Europeia, os Estados Unidos, o Japão. Então a nova ordem mundial ela é multipolar, a multipolaridade, muitos polos de poder, muitos países aí no comando. Para vocês fazerem a atividade 2 e 3, a gente vai precisar desse mapa mundi, justamente aí falando do período da Guerra Fria. Olha esse mapa mundi do mundo bipolar. De verde escuro, países capitalistas ricos. O verde bem clarinho, somos o nosso grupo, países capitalistas pobres. O rosa mais escuro, socialistas. O rosinha mais claro, os aliados da União Soviética, né, que eles eram simpatizantes aí do socialismo. E vejam que tem uns de branco aí que não são alinhados a ninguém. Né, eles ficam lá deles, eles são neutros. Eu vou agora explicar um pouquinho melhor sobre isso. Durante esse período aí da ordem bipolar, o mundo ficou marcado pela disputa entre esses dois povos, né, Estados Unidos e União Soviética. Nesse período, os dois queriam ganhar aliados, né? Os dois queriam se fortalecer, os dois queriam que os demais países tivessem as mesmas ideias deles, né? No caso dos Estados Unidos, defendia o capitalismo. No capitalismo, pessoal, que é o nosso sistema, tudo é visando lucro, né? As pessoas elas sempre querem ganhar dinheiro. Né? O dono de uma empresa quer ganhar dinheiro, o governante quer ganhar dinheiro, quem trabalha quer ganhar dinheiro, então sempre o lucro é o objetivo do capitalista. E aqui a gente tem a propriedade privada. Se você tem dinheiro, você pode comprar alguma coisa e aquele produto, aquele bem, ele passa a ser seu. Isso é propriedade privada. O capitalismo ele segue a economia de mercado. O dono decide o preço, o dono vai estabelecer se ele quer de repente vender mais, ele pode fazer uma promoção. Então a economia de mercado vai determinando o preço e a concorrência, né? Quanto mais empresas, mais concorrência, melhor para o consumidor. Se tem várias empresas daquele mesmo ramo, é bom para o consumidor. Isso vai ser a economia de mercado, a livre concorrência. Já no lado socialista é bem diferente.
Não tem essa história de propriedade privada, ninguém pode ser dono de nada, porque lá é tudo estatal, tudo pertence ao governo. E uma coisa que eu não falei lá no capitalismo, que tem muita desigualdade, né? Porque uns têm muito dinheiro, outros não têm quase nada, uns podem ser donos de muita coisa, outros não podem ser donos de nada. Então no capitalismo tem muita desigualdade. E o socialismo ele vem para pregar o contrário, que não tem divisão de classe, que todo mundo é igual. Pena que todo mundo é igual, mas um igual mais pobre, né? Já que tudo é do governo, ninguém pode ser dono de nada. Então essa é uma característica do socialismo, que é a economia planificada, tudo planejado pelo governo. Continuando aí, então agora você já consegue fazer a pergunta 2, hein? Importante, né? Como eu falei, nem todos os países adotaram um desses dois sistemas, alguns ficaram aí neutros. E esse período é chamado de Guerra Fria porque não chegou a acontecer a guerra de verdade. Foi uma competição mais assim, uma provocação. É igual briga de boca, né? Um provoca o outro, um xinga o outro, é mais ou menos isso. Um lado fazia muita arma, ameaçava o outro. O outro lado ia lá fazia uma arma mais potente ainda e ameaçava. Por isso era chamado de corrida armamentista. Eles ficaram muito armados. Ainda bem que a guerra não aconteceu de verdade, porque senão teria sido uma destruição mundial. E também chamada de corrida espacial, porque eles começaram a construir ônibus espaciais, foguetes, para ver quem quer chegar na Lua primeiro. Então por isso corrida espacial. Imagina quanta tecnologia, quantos milhões de dólares não foram gastos para realmente tanta arma e tanta tecnologia espacial. Mas a guerra de verdade mesmo não chegou a acontecer. Aí tem agora a pergunta número 3, ainda naquele mesmo mapa mundi da 2. Que posição que tem o Brasil? De que lado que o Brasil estava? E como que a Guerra Fria influencia então a política do Brasil? Tá bem fácil isso, hein? Como nós vimos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam ganhar alinhados. E o Brasil ficou do lado de quem? Olha, no segundo item aí já fica fácil, não vou nem ler, porque eu já estou praticamente respondendo a pergunta número 3. Esse país aí teve muita influência sobre o nosso Brasil e sobre toda a América Latina na questão da ditadura militar. Né? A ditadura militar meio que foi apoiada por eles. Os comunistas, né, que eram chamados os que defendiam o socialismo, foram perseguidos, mortos, alguns até expulsos do país. Muito triste esse período da ditadura militar, que não volte nunca mais. Então, essa ordem mundial aí, da Guerra Fria, tem uma charge na número 4 que representa bem isso. Olha para vocês verem. Os dois símbolos aí, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Vejam que eles estão segurando foguetes, né? Um olhando bravo para o outro, os dois querendo dominar o nosso planeta. Escreva um comentário sobre essa charge, dizendo o que ela tem a ver com a ideologia, né, com o que eles pregavam aí durante a Guerra Fria. Tem tudo a ver, hein? A gente acabou de falar aí nos slides anteriores. E a última pergunta é uma cruzadinha. Lá no primeiro item, a lei da oferta e da procura, que determina o valor das mercadorias, pois o sistema capitalista é movido pela economia de. Eu acabei de falar, hein? É o mesmo nome daquele lugar que a gente vai para fazer a compra de alimentos. 2. A situação do trabalhador do sistema capitalista. Gente, quem trabalha é para ganhar o salário, né? Então, como é que chama essa pessoa que ganha salário? 3. Situação da propriedade no sistema capitalista, que eu falei agora há pouco também, quando a gente pode ser dono de alguma coisa. É propriedade. 4. Consequência da diferença entre o dono e o assalariado. Lembra que eu falei agora há pouco que uns têm muito dinheiro, outros não têm quase nada? Isso causa o quê? 5. Vocês vão ter que pesquisar essas de fase de capitalismo, porque não foi falado aí no PET, né? A fase do capitalismo, quando chegaram as máquinas, a máquina a vapor, como é que chamou esse período? Só você dar uma pesquisada aí que é muito fácil. E depois a fase do capitalismo, quando tinha muito produto artesanal, que eram máquinas bem simples, divisão do trabalho, cada pessoa fazia uma parte do trabalho. Como é que ficou chamado esse período? 7. Principal objetivo dos capitalistas. O que todo capitalista quer mesmo? Falei agora há pouco também. 8. Mundo em que os países capitalistas desenvolvidos eram incluídos durante a Primeira Guerra. Pessoal, naquela época,
o mundo era dividido em três: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo eram os capitalistas ricos, o segundo mundo eram os socialistas e o terceiro mundo eram os capitalistas pobres. Então agora já ficou praticamente respondido, olha lá. O mundo em que os países desenvolvidos, os capitalistas desenvolvidos, ou seja, os ricos. Então qual dos três que é? 9. Fase do capitalismo, mais uma vez, em que o trabalhador era dono do meio de produção e do resultado de trabalho. Ficava tudo para ele, lá no comecinho do capitalismo. Ele era o dono das máquinas, ele era o dono das ferramentinhas deles e todo o lucro ficava para ele. Como é que chamava esse período? 10. Como que é chamado o hábito de comprar? Quando você compra muito, a gente falam que a gente é muito o quê? Então, como é que chama esse hábito? 11. Quando tem várias empresas disputando, competindo, como é que chama isso? Que elas querem oferecer produtos de qualidade, preço acessível. Isso é chamado de? Então tá muito fácil essa atividade, né, gente? Qualquer dúvida aí, chamem os professores. No caso aqui da geografia, tanto eu quanto o Bolota estamos disponíveis essa semana. Pode chamar a gente que a gente vai ter o prazer de ajudá-los, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, não saiam de casa. Até a próxima.